Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um treinamento, né? Referente à plataforma do 36X que vocês vão ter a utilização aí agora. E agora nós vamos fazer o treinamento focado aqui na parte administrativa do software, né? A gente já teve um treinamento mais focado nisso, né? Ao vivo, né? Com a Melissa, agora eu me esqueci o nome, acho que é Bárbara, do call center, mas realmente não lembro o nome, peço perdão. E, enfim, acho que teve mais algumas pessoas que acompanharam, né, da parte de gestão ali. Eu peço desculpas porque eu deixei para gravar esse treinamento, já tinha feito uma versão e gravei uma nova versão, estou gravando uma nova versão agora porque eu até foi junto com a outra versão postada aí anteriormente do treinamento, mas a minha voz não estava muito legal nesses últimos dias aí, eu tô passando por uma gripezinha aí, né? Como diria o antigo presidente, hein? Gripezinha ali. Então, minha voz não está muito legal e aí tentei regravar, que agora já com uma voz melhor, acredito que fique melhor aí para vocês também, tá? E assim que finalizar a gravação, como o outro, vou postar no YouTube e liberar para todo mundo poder assistir, né? E vocês poderem passar aí para quem vocês acharem necessário aí, né? Para assistir esse treinamento. Bom, nós vamos focar aqui, né, no painel de administrador do 36X. Perdão, não precisam se preocupar em, poxa, se o pessoal vê o link do treinamento e quiser assistir para ver como é que mexe no painel do administrador, enfim, não tem problema, porque, pessoal, como eu já expliquei, né, no treinamento ao vivo que foi feito, para a pessoa poder mexer no painel de administrador, ela precisa ter permissões, e a gente já criou os ramais, né, enfim, com as permissões ao qual o pessoal tem ou não, entendeu? Outra coisa também é que eu estou usando um ambiente de teste aqui, então eu peguei um ambiente de vocês, criei um ambiente aqui que a gente chama de backup, né? Com vazio, para não ter nenhuma informação, não aparecer nada de informação aqui no treinamento, de tipo, o número de ramal de alguém, que talvez não era para a pessoa saber, enfim. Então, estou usando um ambiente backup vazio aqui, mas com a cara, né, da Clínica Amor e Saúde Conselheiro Lafayette, para a gente, né, meio que simular um pouco isso aqui. Beleza? Bom, sem mais conversa, vamos lá, vamos acessar aqui. Então, o link para acessar a página de administração é Clínica Amor e Saúde, né, Conselheiro Lafayette, igual o outro, né? A diferença é que a gente só vai digitar até aqui, tá? Então a gente não, para entrar no ramal, geralmente a gente digita web client nessa parte aqui, né? No caso, para acessar a página de administração, a gente só digita até aqui, tá? Beleza. Quando a gente clica aqui, né, nome do usuário, número do ramal, então você colocaria aí o seu ramal, né, com o seu usuário, que no caso é o seu ramal, com a permissão de, né, que você tem lá e a sua senha, né? Então eu vou colocar aqui o usuário administrador do sistema. Pronto. Beleza. E aqui quando eu entro no sistema, como eu expliquei, né, no outro treinamento, no treinamento ao vivo que fizemos, a gente vai ter algumas coisas aqui, algumas informações técnicas na tela inicial, enfim, que eu não vou ficar focando muito nisso, eu vou focar mais no que importa referente à administração aqui mesmo, né, por vocês, que é a parte aqui de usuários, né? Vou falar das filas de chamadas, tá? E depois dos relatórios, ok? Bom, como a gente vem aqui em usuários, a gente vai conseguir controlar e entender quais são os usuários que a gente tem no sistema, né? Então, aqui eu consigo criar um novo usuário, consigo também editar e gerenciar os usuários já existentes. Então, se eu quiser adicionar um usuário novo, eu vou clicar ali no botão adicionar, né, como cliquei, e vou começar a preencher as informações deste usuário,
tá? E aí eu vou ter várias abas aqui, né? Como eu falei, eu vou dar foco principal nas abas que são interessantes, né? Pra gente aqui. As abas que a gente precisa ter bastante atenção para configuração são as abas opções e direitos, tá? Na aba opções, a gente vai ter algumas opções aqui de restrições, né? A gente pode desativar o ramal, desativar chamadas. Então, por exemplo, eu quero criar um ramal que não pode fazer ligações externas, só receber ligações ou ligar para outros ramais. Então, eu posso marcar isso aqui. Eu tenho algumas outras opções, habilitar um PIN de proteção, eu posso bloquear a conexão túnel, né? Algumas coisas que eu consigo fazer. Todos os ramais, quando estão sendo criados, né? A gente sempre coloca para gravar todas as chamadas, tá? Sempre, sempre, sempre. A gente tem algumas opções aqui, né? Também de hotdesk, a gente tem opções aqui para projetar chamadas, né? Algumas opções aqui que geralmente a gente não utiliza, mas elas estão aqui, né? A gente utiliza em ambientes bem maiores, né? Acho que não vai ser o caso de vocês ali, apesar de os ambientes de vocês serem grandes, a gente sempre marca aqui, já deixa marcado todas essas opções de soluções de problema, caso seja necessário, né? Beleza? Depois a gente vai ter a aba de direitos e é aqui que a gente coloca as permissões ou não daquele usuário. O que ele pode fazer? Se ele pode invadir chamadas, se ele pode escutar sussurrar, se ele pode executar operações, enfim, a gente já coloca. A gente tem alguns perfis pré-definidos aqui, né? Então a gente tem, e também na parte de baixo aqui a gente tem as permissões dentro do painel de administração, ou seja, se eu habilitar aqui, esse usuário pode acessar esse painel de administração. Se eu não habilitar, esse usuário, quando ele digitar o usuário e senha dele aqui, ele não vai conseguir acessar esse painel de administração que a gente está aqui nesse momento. Ok? Bom, essa questão de criação de usuários é muito simples, né? Muito tranquilo, não tem muita dor de cabeça não. Depois, se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai ter, falar um pouquinho das filas de chamadas, né? O que são as filas? A gente cria aqui as filas e quando o cliente liga, né, para o PBX, ele escuta lá a saudação, né, que é, no caso, a recepcionista digital. E aí, essa recepcionista vai falar para ele um texto lá. Bem-vindo, tal, 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 digite 1 para isso, 2 para isso, 3 para aquilo. Então, aqui a gente criou uma fila e a gente apontou na recepcionista digital aqui, por exemplo, para onde vai aquela opção que a pessoa digita, né? Lembrando mais uma vez, pessoal, que isso aqui não é o PBX de produção de vocês, tá? É um backup que eu tirei aqui vazio antes de colocar os arquivos de produção para a gente poder fazer o treinamento. Beleza? Então, aqui eu tenho todas essas informações, né? E consigo fazer essas configurações, como falei, dependendo do toque que a pessoa faz lá. E aqui na fila de chamadas, né, que eu vou definir essas filas, né? E dentro de cada fila, quando eu clico na fila, eu venho aqui em agentes e eu consigo colocar as pessoas que vão fazer parte dessa fila. Então imagina que aqui no call center eu quero colocar lá o João, a Maria, a fulana, o fulano e por aí vai. Eu consigo colocar todos eles aqui, ramais criados. Eu venho aqui no adicionar, né? Aqui eu não vou conseguir porque não tem uma pessoa para adicionar. Mas, por exemplo, vou tirar esse aqui, ó. Pronto. E agora eu vou clicar e vou adicionar o teste como participante da fila de atendimento call center. Então, a gente consegue, por exemplo, nesse momento aqui também, eu consigo vir aqui e falar, eu quero que no call center seja toque de rodízio. Então, como que ficaria essa fila aqui agora? A pessoa ligou, apertou a opção 1, que está marcada lá para call center, vai cair nessa fila a ligação. A ligação caiu nessa fila, vai tocar em regime de rodízio, que foi o que eu configurei aqui, ó. Então, vai fazer um rodízio entre esses agentes. Então, a primeira ligação cai no 100, a próxima no 101, depois 102, 103, 104, 105, vamos supor que vai até o 110. Quando chegou no 110, volta para o 100 novamente. E assim vai fazendo o ciclo de rodízio, tá? É bem simples, é bem isso mesmo, a questão da fila, beleza?
Bom, após a fila, né, nós vamos ter aqui a parte de relatórios também. O que são o que é essa parte de relatórios? Aqui em relatórios eu vou ter algumas opções. Eu já vou falar as que a gente não vai mexer, que é a CDR. A gente não está utilizando o custo de chamadas aí e tal. É uma configuração muito específica, né, no ambiente de vocês. Nesse momento não existe a necessidade. Se um dia tivermos essa necessidade, a gente vai fazer, tá? Bom, aqui em relatórios eu vou ter já de cara registro de chamadas, que é o registro de chamadas global do PABX, tá? Igual a gente tem ali no celular nosso. Lá no treinamento do ramal, a gente tem lá um registro de chamadas do ramal. Aqui eu tenho um registro global de todas as chamadas do PABX atendidas e não atendidas, tá? Tenho todos os registros aqui, tá bom? Aqui a gente vai ter até uma pancada de chamadas que já transbordaram de teste aqui e tal. Então a gente tem bastante coisa aqui já, né? Aqui também nos relatórios, eu tenho os relatórios de chat. Então aqui, ó, fizemos um chat aqui de teste, ó. Eu consigo ver o que foi feito nesse chat, ó. Então, ó lá, o teste 101, mandou para, né, ramal 100 a mensagem: boa tarde. Ramal 100 mandou para o teste: boa tarde. E o ramal 100 mandou para o teste a palavra teste. Então a gente tem aqui, consigo ver o relatório de todos os colaboradores, né, todas as pessoas e o que elas estão conversando. Isso é muito interessante em momentos de gestão que você precisa talvez confrontar informações, tipo, passei para você uma demanda, você não fez, né? Você não repassou para fulano, passei para você uma demanda, por que você não repassou para fulana? Eu repassei a fulana que não quis fazer. Você consegue vir aqui no chat e ver se ele realmente passou. Passou por onde? Pelo chat? Tá, deixa eu ver aqui. Pô, não, você não passou nada aqui, tem registro. Enfim, isso é extremamente interessante aí nesses momentos, né? Bom, depois dos registros aqui, a gente vai ter a aba de relatórios. Eu já vou vir nela, mas antes eu quero vir na aba de gravações. Todas as ligações são gravadas, então eu consigo vir aqui na aba de gravações e filtrar uma gravação ou várias gravações, né? Eu consigo fazer esses filtros aqui, ó, tá vendo? Com essas opções todas que a gente tem, a gente consegue filtrar as gravações e ouvir essas gravações. Lembrando mais uma vez que todas as ligações são, né, serão e são gravadas, ok? Todas, sem exceção, internas e externas. Beleza? Aí, além dessa aba gravações, nós vamos ter aqui realmente a aba efetiva de relatórios, onde eu consigo tirar relatórios mais analíticos. Entrei aqui na aba relatórios, eu posso criar vários relatórios aqui, né? Eu vou criar um de teste, eu já até tenho um aqui, ó, vou abrir ele rapidamente, vazio, né? Mas eu consigo criar vários relatórios aqui. Vamos pegar um aqui, vamos criar um relatório de teste. Ele vai ser um relatório de chamadas. Detalhe, a gente tem todas essas opções. Vou descer aqui a tela um pouquinho, ou melhor, eu vou maximizar essa tela. Pronto. Aqui a gente tem todos os relatórios de chamadas, ó, várias opções. Eu tenho um relatório que eu posso pegar, por exemplo, aqui, distribuição de chamadas. Então eu consigo pegar um gráfico para saber como que está sendo feita essa distribuição de chamadas. Por exemplo, distribuição de chamadas entre filas. Então qual é a fila que cai mais chamadas? Quero saber qual que é? Eu posso tirar esse relatório. Enfim, eu tenho vários relatórios aqui para poder fazer essa gestão da telefonia, né? Além disso, também eu tenho os relatórios referentes à parte de mensagens, tá? Então, desempenho de chats, eu tenho todos os relatórios aqui referente à parte de mensagens. Nesse momento, nós vamos criar um relatório de chamadas. Aqui eu coloco o nome do relatório, isso é obrigatório, né? Então, vou colocar aqui teste, treinamento. O formato eu posso escolher HTML, que vocês viram aqui anteriormente, né? Eu peguei um que já estava criado ali, mostrei como é que fica a carinha dele, que aí ele te apresenta numa página web e você pode imprimir, né, esse relatório, imprimir em PDF ali também, pode ser feito. Ou você pode gerar um relatório em .csv.
que é aquele arquivo do Excel ali, né, em planilha, que vem separado por vírgulas ali. Você pode gerar ele dessa forma, às vezes você quer exportar para algum programa, para alguma coisa aí, né, um programa aí para, sei lá, uma planilha, alguma coisa nesse sentido, você pode já gerar ele nesse formato. Aqui nós vamos usar o HTML. Aqui a gente precisa sempre criar um e-mail, colocar um e-mail, né, perdão, para gerar esse relatório. Então, aqui eu vou colocar o meu e-mail. Aqui eu marco a frequência do relatório. Isso aqui é muito interessante, principalmente para o gestor do call center, né? Para todas as áreas, mas acho que o gestor do call center, porque ele precisa de relatórios, né, para poder tomar as decisões no trabalho ali, né, deles ali no dia a dia. Então ele pode vir aqui e pensar vários relatórios e programar esses relatórios. Por exemplo, quero um relatório de chamada semanalmente, toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu quero um relatório de chamadas da última semana, de todas as chamadas. O que aconteceu na última semana? A partir de qualquer ramal, ou ele pode colocar aqui um intervalo de ramais, por exemplo. Então eu quero aqui do ramal 110 até o ramal 100, deixa eu pensar, deixa eu colocar aqui 110 até o ramal 120, ou eu quero 110 até o 120 e junto o 150, coloco separado por vírgula, tá? Bom, beleza, eu vou só tirar aqui só para ele não criar, porque eu vou criar um ramal realmente dessa forma aqui e vou deixar todos os ramais. Então eu posso fazer essas programações aqui e automatizar o meu trabalho, né? Para ter essa tomada de decisão aí automatizada, né? Aqui embaixo também, ó, eu posso colocar de onde veio, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um relatório, né, das últimas chamadas dos últimos 30 dias que foram recebidas por quem? A partir de onde? Eu posso colocar aqui qualquer e até aonde também consigo colocar aqui, tá? Depois eu consigo um outro filtro aqui também, que eu posso escolher se eu quero as chamadas atendidas e não atendidas, ou só as atendidas, ou só as não atendidas. Eu quero saber o que está tendo de perca. Posso tirar aqui, ó, todas as chamadas não atendidas. A gente vai descobrir, vai entender o que está tendo. A gente pode colocar aqui a duração tocando e falando, ou só tocando ou só falando. Então, por exemplo, eu quero as não atendidas, mas só as que, por exemplo, caiu a ligação, alguma coisa nesse sentido. Então eu posso realmente fazer um relatório extremamente mirabolante aqui, né, com diversas informações. Eu finalizei o que eu quero de relatório, quais são os filtros, tudo que eu quero, montei o meu relatório aqui, né, a minha lógica de relatório, eu clico no programar relatório. Depois que eu clicar no programar relatório, né, ele vai vir aqui, ó, para a fase de agendado, ou seja, ele está processando lá o sistema. Como que você faz para saber se o seu relatório já está pronto ou não? Vai chegar para você o e-mail, né? Você colocou o seu e-mail, mas você pode digitar aqui também, né? Dar um F5 no seu teclado, ou também você pode vir aqui, ó, na barra de, né? E ter um atualizar, você clica aqui e atualiza a página. Pronto, ele já passa para um relatório pronto, ó. E aqui com o relatório pronto, eu posso clicar nesse relatório e clicar aqui, ó, visualizar. Ele já vai abrir para mim, ó, uma outra aba. E se eu quiser pegar isso aqui, eu posso, por exemplo, dar um Ctrl+P ou ir lá no imprimir, ó, e imprimir como PDF, ou até mesmo imprimir mesmo em papel, né? Sempre lembrando de deixar a orientação em paisagem, por causa do formato do relatório, mais extenso, né? Mas eu consigo. Detalhe que aqui no relatório, se eu já tivesse aqui as gravações ativas, né, ligações feitas, todas as ligações que tem voz, que são tem alguma coisa para ser gravada, eu poderia clicar aqui no play, teria aqui um azulzinho aqui, né, nessa aba play,
eu clicaria aqui, ele já me levaria direto para aquela gravação, né, para baixar a gravação para eu poder ouvir. Isso já direto do relatório aqui. Isso é uma das coisas que eu acho extremamente interessante. E aqui ele vai ter as informações, né, do que está acontecendo, das ligações que foram feitas, se elas entraram, não entraram, enfim. A gente tem todas essas informações no relatório aqui, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Tentei não me estender muito no relatório aqui, no treinamento aqui, justamente para a gente ter um treinamento mais direto ao ponto, né? A gente está falando aqui da ferramenta de gestão administrativa do software, né? E eu entendo que vocês precisam mexer, vocês precisam mexer no software, tirar relatórios, mexer nas opções e tirar dúvidas conosco, tá? Virem até a gente, vamos marcar mais um relatório, acho que assim, mais um treinamento, mais uma vez falando relatório, vamos marcar mais um treinamento, porque eu acho que é muito mais efetivo para essa parte administrativa que a gente esteja sempre conversando e alinhando, né, para entender também as necessidades de vocês, para a gente entregar com conhecimento e como que funciona, né, a gente domina a ferramenta, a gente entregar exatamente o que vocês precisam, porque todo mundo sabe, né, aquela famosa frase, o famoso tempo é dinheiro, né, então a gente não quer também que vocês fiquem perdendo tempo aqui assistindo vídeos gigantescos de treinamento, né, sendo que é mais interessante a gente focar no que realmente vocês vão utilizar. Vamos passar aqui, pincelar toda a estrutura, sendo que vocês vão usar uma parte ou outra parte, vão usar de uma forma ou de outra forma. Então a ideia é realmente que o atendimento seja personalizado. Aqui é um vídeo de treinamento com a base de conhecimento para vocês entenderem, saberem onde que como é a administração do PBX, mas já sabem que estamos aqui à disposição para sempre que precisarem, ok? Agradeço aí a atenção de você assistindo esse vídeo, né? E assim que está sempre à disposição, né? Sejam muito bem-vindos aí. Um forte abraço.